Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que alegria poder falar da palavra de Deus com você. Irmãos, Deus ele tem um plano de recompensar todos aqueles que têm se dedicado à obra de Deus. Nesse plano de recompensar, ele também tem um plano, irmãos, de punir aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que escolheram a injustiça e o pecado. Meu querido irmão, eu queria te falar hoje sobre o tribunal de Cristo. Quantas vezes nós nos decepcionamos por nos dedicar a alguém ou nos dedicar a um serviço e depois nos sentimos sem recompensa. Teve um colega meu que disse que o pai dele, ele se dedicou muito a uma firma, a um trabalho, e do dia para a noite ele foi mandado embora, né? E ele ficou muito decepcionado, porque a vida dele era o trabalho, às vezes deixava até a família. A gente vê, às vezes, uma esposa que se dedica a um homem, a um marido, e depois o marido trai, o marido abandona. Eu quero dizer para você que com Deus isso não acontece, porque o nosso Deus ele é justo e ele há de recompensar aqueles que se esforçam e se dedicam em fazer a obra de Deus. O Senhor fala que aquele que der um copo de água a alguém por ser um apóstolo, por ser um profeta, não ficará sem o seu galardão. Meu irmão, nós cremos em Jesus e nós não vamos entrar em juízo, porque o Senhor diz que aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então o crente, ele vai ser arrebatado porque está para vir na terra uma grande tribulação, um período de muita angústia, e Deus tem preservado, vai preservar a sua igreja desse período. Vai ser como nos dias de Noé, enquanto o mundo se afogava no dilúvio, nós vamos estar na arca, nós vamos estar com o Senhor. E logo após o arrebatamento, vai acontecer o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um evento que pretende dar recompensa aos crentes pelas obras que eles fizeram. Paulo fala que importa que todos nós compareçamos no Tribunal de Cristo para dar conta das obras que fazemos com o nosso corpo. As obras não salvam, né? As obras não podem nos salvar. O que nos salva é a graça de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Mas as obras, elas nos dão recompensa. A Bíblia fala de coroa, né? Que Deus tem preparado para nós uma coroa. Eu quero ler com você, pegue a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 10, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Irmãos, nós cremos em Jesus e a partir daí nós nos dedicamos a Deus e à obra de Deus. Paulo, na verdade, ele estava falando do partidarismo que tinha na igreja de Corinto, antes de falar dessa questão aqui que nós lemos, né, do Tribunal de Cristo. Então ele falava, olha, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. Na verdade, Paulo plantou, Apolo que colheu. No fim foi Deus que deu o crescimento. Esses homens são homens de Deus e que serão recompensados pela obra que fizeram, né? Então, meu querido irmão,
tudo que você faz para a glória de Deus, isso gera um tesouro no céu, uma recompensa da parte de Deus. Talvez você esteja se esforçando para fazer a obra, para estar nos cultos, para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, conforme a sua capacidade. Não pense que Deus vai julgar pela quantidade das coisas que você faz, Ele vai julgar a qualidade e Ele vai julgar também as intenções com que as coisas são feitas. Na parábola dos talentos, irmãos, cada um recebeu uma quantidade de prata e cada um multiplicou conforme a sua capacidade. Então Deus respeita a sua capacidade. A Bíblia fala que não são todos apóstolos, né? Um Deus colocou como mestre, outro Deus colocou como profeta. Então cada um tem uma função no corpo de Cristo e cada um faz aquilo que tem capacidade de fazer. O que nós não podemos é ser improdutivos na obra de Deus, enterrar o nosso talento. Irmão, se Deus te fez uma pessoa próspera, financie a obra de Deus. Se Deus te deu talento para comunicação, comunique a palavra de Deus. Use aquilo que você tem em prol do reino dos céus. Faça as coisas por amor a Deus. Deus não vai olhar a fama de alguém. Esse pregador é famoso, então a recompensa dele é maior. Não, irmãos. Tem muita gente que faz coisas que ninguém vê. Limpar o banheiro da igreja, trocar o papel higiênico. Isso muitas vezes ninguém quer fazer, porque não aparece. Quando eu prego, né, quando eu louvo, aparece lá na frente. Não estou dizendo que quem faz isso faz para aparecer, tem que fazer para a glória de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que Deus ele vai recompensar cada um pelas suas obras. E não importa se os homens estão vendo ou não. O Senhor Jesus falou que quando a gente faz a nossa caridade, quando a gente faz a nossa devoção a Deus, tudo isso tem que ser feito em oculto, para que o nosso Pai Celeste nos recompense. Se eu ajudo os pobres e saio falando para todo mundo, a minha recompensa será o aplauso das pessoas. Se eu chego com a minha cara pálida e falo que estou fazendo jejum, a minha recompensa é as pessoas falam: nossa, o pastor Samuel é um homem de oração, né? Então, meu galardão, a minha recompensa eu já recebi, que foi o louvor dos homens. Haja, irmãos, por amor a Deus, haja buscando a glória de Deus, que aí a sua obra ela vai permanecer, ela vai ser passada pelo fogo e vai receber recompensa, porque o fogo não destrói a prata, o fogo não destrói o ouro, né? Mas o fogo destrói a palha, o feno. Então, aquilo que você faz por vaidade, por exibicionismo, não tem galardão diante de Deus. Mas o que você faz por amor, isso tem galardão diante de Deus. Portanto, permaneça fazendo, né, irmãos, aquilo que Deus te chamou, porque não ficará sem recompensa. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Para que você entenda, irmãos, tem gente que faz a mesma coisa, mas a obra de um vai ter recompensa e a de outro não. Por exemplo, irmãos, tem muita gente pregando, mas não tem nem parte com Deus, né? O Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 7 que muitos dirão: em teu nome fizemos isso, aquilo, o Senhor dirá que não tem parte com Ele. Tem muita gente que faz uma coisa por egoísmo, por vaidade, então não tem valor diante de Deus. Então vou te dar um exemplo. Um pai tinha 2 filhos e um chegou para o pai e disse: pai, eu vou lavar o carro porque à noite eu quero que o senhor me empreste para eu sair. Ele foi, lavou o carro, deixou limpinho, lavou com muita dedicação. E o segundo filho chegou um dia e falou: pai, eu vou lavar o carro. Aí o pai falou: você vai sair com ele à noite? Não, pai, eu vou lavar para o senhor. Os 2 fizeram a mesma coisa, mas é evidente que a obra do segundo tem muito valor porque ele fez por amor ao pai. Não fez para si, não fez por egoísmo. Então faça a obra de Deus. Faça as coisas para a glória de Deus. O Senhor disse que as pessoas têm que olhar as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Então prossiga, né?
Vamos continuar levando a palavra de Deus, vamos continuar evangelizando para que a igreja promessa de Jesus possa cumprir essa grande missão que o Senhor deixou, que é de pregar o evangelho. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão que tem escutado essa mensagem, Pai, que ele possa ser edificado, que nós possamos fazer as coisas por amor a Ti, que aquele irmão, Pai amado, que está muitas vezes entristecido, achando que aquilo que ele tem feito ninguém tem dado valor, que ele possa perceber, Senhor, que ele está juntando um tesouro no céu. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu te convido, meu querido irmão, para ouvir meu próximo áudio. Eu vou falar agora sobre o julgamento das nações. Vou falar sobre o julgamento das nações e depois vou falar do juízo final ou o juízo do grande trono branco que está lá em Apocalipse. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.